Imagine uma situação em que uma jornalista faz uma pergunta para um cidadão e ele responde: Os 8 candidatos passaram nesse concurso no ano passado. Perfeito. A partir dessa afirmação do cidadão, a jornalista faz a seguinte reportagem: Candidatos passaram em concurso. Você consegue perceber que ela eliminou alguns termos acessórios para criar esse título, contando com as palavras mais importantes da oração do entrevistado. Hoje, nessa aula de português, nós vamos continuar falando sobre sintaxe e na aula 6 nós trataremos de termos acessórios da oração. Eu sou o Denilson, seu professor de português, e se você gostar do meu trabalho, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Vamos lá então! Considere a oração. Jogadores foram escalados. Aqui eu formei uma oração só com as palavras mais importantes para que ela tenha significado. Fazendo análise sintática, foram escalados é o nosso núcleo verbal e jogadores é o sujeito desse núcleo verbal. Quando achamos o sujeito, automaticamente achamos o predicado também. Agora, eu vou começar a acrescentar alguns termos acessórios ao sujeito jogadores. Os jogadores foram escalados. Os jogadores velozes foram escalados. Os 11 jogadores foram escalados. Aqueles jogadores foram escalados. Você percebe que ao núcleo do sujeito jogadores, eu posso acrescentar alguns termos acessórios, colocando assim mais informações secundárias na oração. Esses termos acessórios são chamados de adjuntos adnominais. Pense comigo, adjunto é aquilo que vem junto. Adnominal é aquilo que vem junto de uma palavra nominal, no caso, vem junto de um substantivo. Então, adjuntos adnominais são termos acessórios que acompanham, caracterizam ou determinam os substantivos. E aí, perceba que os termos acessórios desempenham funções secundárias nas orações. Eles não são os termos principais, mas eles acompanham outros termos principais, colocando aí algumas informações secundárias. Adjuntos adnominais, então, são termos acessórios que acompanham os substantivos. Eles podem ser expressos por adjetivos, artigos, pronomes e numerais. Vamos ver alguns exemplos. As terras férteis foram cultivadas por homens de boa vontade. Aqui nós temos férteis, caracterizando o substantivo terras, e temos a locução adjetiva de boa vontade, caracterizando o substantivo homens. Novamente, férteis, caracterizando o substantivo terras, e de boa vontade, caracterizando o substantivo homens. Os policiais participaram de uma palestra. Aqui nós temos o artigo os, que está determinando o substantivo policiais, e temos o artigo uma, que está colocando a palavra palestra de uma maneira indeterminada. Isso aqui também é um exemplo de adjunto adnominal. Todo aluno deve preservar sua escola. Temos aqui os pronomes todo, que é um pronome indefinido, e sua, que é um pronome que indica posse, como é que é mesmo? Isso, possessivo. Então temos esses pronomes aí acompanhando os seus respectivos substantivos. Eles também são adjuntos adnominais. E por último, ambas as meninas ganharam 3 vestidos. Ambas e 3 são numerais e estão acompanhando os substantivos meninas e vestidos, respectivamente. Então perceba que os adjuntos adnominais acompanham substantivos e podem ser adjetivos, artigos, pronomes e numerais. Tudo bem? Mas tome cuidado. Quando a gente tem a oração "A descoberta dos cientistas foi celebrada por todos", a gente vê que o sujeito aqui é a descoberta dos cientistas. E aí temos como núcleo do sujeito a palavra descoberta, que é um substantivo abstrato. Perfeito. Descoberta dos cientistas. Dos cientistas é um termo preposicionado
Se você perceber, temos a preposição de mais o artigo os aqui, então é um termo preposicionado que está acompanhando o substantivo abstrato. E aí a gente fica se perguntando, será que isso aqui é adjunta de nominal ou será que isso aqui é complemento nominal? Nós temos que lembrar que o complemento nominal tem caráter passivo e o adjunta de nominal não. Então, vamos pensar aqui. Descoberta dos cientistas. Foram os cientistas que fizeram a descoberta? Sim. Então, esse termo aqui não tem caráter passivo. Se ele não tem caráter passivo, ele tem caráter ativo. Então, ele é um adjunto adnominal. Agora, se a gente pegar outra oração parecida, a descoberta da cura foi celebrada por todos, aí nós vamos perceber o seguinte: descoberta, substantivo abstrato, da cura está preposicionado e acompanhando esse substantivo abstrato. Perfeito. Da cura. É a cura que fez a descoberta ou a cura foi descoberta? Aqui nesse caso, a cura foi descoberta, tem caráter passivo. Então, aqui sim nós estamos diante de um complemento nominal. Então, dica, não confunda adjunta de nominal, que tem caráter ativo, e complemento nominal, que tem caráter passivo. Ok? Vamos prosseguir. Primeiro exercício da nossa aula. Indique a alternativa em que o termo sublinhado é classificado como adjunta de nominal. A. A aula de defesa pessoal foi cancelada. B. O gerente da loja foi extremamente gentil. C. O emprego de violência não tem justificativa. E D. A luva de couro foi deixada sobre a mesa. Vou te dar 5 segundos para pausar o vídeo e tentar responder ao exercício corretamente. Então, qual é a alternativa em que o termo sublinhado é classificado como adjunta de nominal? Se você responder a alternativa D, muito bem. O termo decoro é a adjunta de nominal do substantivo luva. Mas vamos fazer uma breve revisão aqui do porquê os outros termos não são adjuntos adnominais. Letra A. A aula de defesa pessoal foi cancelada. A aula é um substantivo abstrato. De defesa pessoal é um termo preposicionado que acompanha esse substantivo abstrato. Perfeito. Só que aqui, de defesa pessoal é algo que está sendo ensinado nessa aula. Então, aqui, defesa pessoal tem caráter passivo. Alguém está dando aula de defesa pessoal. Portanto, de defesa pessoal é um complemento nominal. Tudo bem? Na letra B, o gerente da loja foi extremamente gentil. Aqui, a palavra gentil é um predicativo do sujeito. Veja, o gerente da loja é o sujeito. O predicado foi extremamente gentil. Gentil é uma qualidade do sujeito que está sendo expressa no predicado. Então, ele é um predicativo do sujeito. Na letra C, o emprego de violência não tem justificativa. Aqui nós temos o verbo ter, vamos achar o sujeito. O emprego de violência não tem justificativa? Não. Isto não tem justificativa. Isto o quê? O emprego de violência. Então, tudo isso aqui é o sujeito. E qual é o núcleo desse sujeito? É a palavra emprego, justamente. Lembre-se que o núcleo do sujeito nunca é preposicionado. Então, aqui nós temos o emprego como núcleo do sujeito. E de violência está acompanhando esse núcleo do sujeito. Tudo bem? Agora, na D, que é a nossa alternativa correta, a luva de couro foi deixada sobre a mesa. O sujeito é a luva de couro. Luva é um substantivo concreto, então decoro não poderia ser complemento nominal, uma vez que os complementos nominais só ocorrem com substantivos abstratos. E decoro é como se fosse uma característica da palavra luva. Isso aqui, na morfologia, é uma locução adjetiva. Então, como ele está caracterizando o substantivo, ele é um adjunto adnominal, simples assim. Tudo bem? Vamos prosseguir então com a nossa aula. Voltamos para a nossa frase inicial. Jogadores foram escalados.
Nós fazemos análise sintática, foram escalados é o nosso núcleo verbal, jogadores é o nosso sujeito, então foram escalados é o nosso predicado. Agora, eu vou colocar alguns termos acessórios no predicado. Jogadores foram escalados ontem. Ontem está me dizendo qual o momento em que os jogadores foram escalados. Jogadores não foram escalados. Não está servindo aqui como uma ideia de negação para o núcleo verbal foram escalados. Jogadores foram escalados com cuidado. É o modo como os jogadores foram escalados. Jogadores foram bem escalados. Outra vez temos aqui o modo como os jogadores foram escalados. Esses termos que eu coloquei aqui são adjuntos adverbiais. Se você lembrou de advérbio, você está coberto e coberta de razão. Adjuntos adverbiais são termos acessórios que modificam o sentido dos verbos, dos adjetivos e de outros advérbios. Ou seja, são os advérbios e as locuções adverbiais. Lembrando novamente que os termos acessórios desempenham funções secundárias nas orações. Então, nós podemos dizer que os adjuntos adverbiais eles desempenham funções acessórias. Por quê? Porque eu posso tirá-los da oração e a oração continua tendo significado. Não tem o mesmo significado porque os advérbios acrescentam circunstâncias às orações. Mas a oração continua funcionando. Percebeu? Então vamos lá. Adjuntos adverbiais são termos acessórios que exprimem circunstâncias de tempo, de modo, de lugar, etc. Se você não lembra muito bem de advérbios, volta lá na nossa aula, volta lá no nosso vídeo sobre advérbios e faça uma revisão. Os adjuntos adverbiais podem ser expressos ou por advérbios ou por locuções adverbiais. Vamos ver alguns exemplos. Hoje, os policiais participaram de uma palestra no anfiteatro. Hoje é um adjunto adverbial de tempo. No anfiteatro é um adjunto adverbial de lugar. Todo aluno deve sempre preservar sua escola voluntariamente. Sempre é um adjunto adverbial de tempo e voluntariamente é um adjunto adverbial de modo. Ambas as meninas ganharam 3 vestidos muito bonitos. Muito é um adjunto adverbial de intensidade. Ele está intensificando o adjetivo bonitos. Mais um exercício. Associe as duas colunas de acordo com a classificação dos adjuntos adverbiais das orações. Então, na primeira coluna, nós temos de 1 a 5 as seguintes orações. Fixaste o quadro com fita adesiva? Guarde as caixas no porão. No último verão, viajamos de navio. Venha com seus amigos. Ela trabalhou sem atenção. Na segunda coluna, temos aqui a classificação dos adjuntos adverbiais, como de tempo, de lugar, de modo, de companhia e de instrumento. 5 segundos para pausar o vídeo. Tente identificar os adjuntos adverbiais na coluna 1 e depois classifique-os associando as duas colunas. Então, você teve dificuldades para fazer esse exercício? Acredito que com tempo e com dedicação, as coisas vão ficando mais fácil quando a gente fala de análise sintática, não é mesmo? Então vamos lá. Onde temos o adjunto adverbial de tempo? Temos o adjunto adverbial de tempo na oração 3, no último verão. No último verão é um adjunto adverbial de tempo. O de lugar está na 2. Guarde as caixas no porão. No porão é um adjunto adverbial de lugar. O de modo está na oração 5. Ela trabalhou sem atenção. Sem atenção é um adjunto adverbial de modo, é o modo como ela trabalhou. O adjunto adverbial de companhia está presente na oração número 4. Venha com seus amigos. Aí tem gente que se pergunta assim, mas Denilson, não existe advérbio de companhia. Concordo, não existe advérbio de companhia, mas existe adjunto adverbial de companhia, tudo bem? Assim como não existe advérbio de instrumento, mas existe adjunto adverbial de instrumento. Olha lá.
Fixaste o quadro com fita adesiva? Com fita adesiva é um adjunto adverbial de instrumento. Pense o seguinte, lá na morfologia nós estudamos advérbios. Aí nós vimos os advérbios básicos, né? De afirmação, de dúvida, de negação, de tempo, de lugar, de modo, etc. Quando a gente parte para a sintaxe, nós vamos expandir a possibilidade de classificar os advérbios como adjuntos adverbiais. E aí os adjuntos adverbiais, eles não possuem apenas aquela classificação básica dos advérbios, mas eles se expandem para outras possibilidades. Vai ter adjunto adverbial de meio de transporte, né? Por exemplo, viajamos de navio. Isso aqui é um adjunto adverbial de meio de transporte, tá? Vai ter adjunto adverbial aí de uma série de classificações que se expandem a partir da morfologia para a sintaxe. Então, não se assuste com algumas classificações novas aqui quando você estiver lendo a sua gramática, tudo bem? Vamos prosseguir. Jogadores foram escalados. Você já deve estar exausto, cansado dessa frase, mas é a frase básica para que a gente possa colocar elementos acessórios e discuti-los aqui na nossa aula, tudo bem? Vou colocar uns elementos acessórios diferentes aqui. Foram escalados é o nosso verbo, jogadores é o nosso sujeito, então aqui está o predicado da oração. Olha lá, os jogadores Juca, Amauri e Carlão foram escalados. Perceba que Juca, Amauri e Carlão estão explicando, estão designando quem foram os jogadores escalados. Tudo bem? Isso aqui é um aposto. Aposto são palavras ou expressões que explicam, esclarecem, desenvolvem ou resumem outro termo da oração. Então, Juca, Amauri e Carlão é uma expressão que desenvolve e explica a palavra jogadores. Por isso que isso aqui é um aposto. Lembrando que os termos acessórios desempenham funções secundárias nas orações. Eu poderia colocar um aposto lá no predicado? Poderia, sem problema. Olha lá. Os jogadores foram escalados, isto é, designados para atuar no jogo. Perceba que essa expressão, designados para atuar no jogo, me explica o que significa escalados, desenvolve um pouco mais esse termo. Então, isso aqui também é um aposto. O aposto, então, é um termo que explica, esclarece, desenvolve ou resume outros termos da oração. Veja o exemplo. Dom Pedro II, imperador do Brasil, foi um monarca sábio. Se a gente fizer análise sintática aqui, nós temos o verbo de ligação ser, que aqui está flexionado como foi. Quem foi um monarca sábio? Dom Pedro II. Aqui está o sujeito da oração. Então, o que esse termo virgulado está fazendo aqui no meio, entre o sujeito e o verbo? Está explicando alguma coisa sobre Dom Pedro II. Está dizendo que ele foi imperador do Brasil. Isso aqui é um aposto. Estudaremos dois conceitos, a gravidade e o magnetismo. Esse termo que está depois dos dois pontos está desenvolvendo o que significam dois conceitos. Quais são os dois conceitos que nós estudaremos? A gravidade e o magnetismo. Isso aqui também é um aposto. Carros, motos, caminhões, todos serão revisados pelos policiais. Perceba que o sujeito é carros, motos e caminhões. Eles serão revisados pelos policiais. Revistados pelos policiais. Porém, eu resumi todos esses termos anteriores na palavra todos. Isso aqui é um aposto que resumiu os termos anteriores. Eu deixei a frase mais difícil para depois, porque essa frase aqui envolve um conceito científico. Os leucócitos, glóbulos brancos, são células de defesa do organismo. Então perceba, leucócitos é o sujeito da oração. Os leucócitos são células de defesa do organismo. Mas aqui eu abri parênteses para explicar um pouco melhor o que significa a palavra leucócitos. Leucócitos, glóbulos brancos. Isso aqui é o aposto de leucócitos, ok? Então a gente pode resumir dizendo que aposto é um termo explicativo. Não está errado pensar desta maneira. Mas vamos agora falar de algumas particularidades do aposto. Os apostos, em geral, destacam-se por pausas.
indicadas por vírgulas, dois pontos ou travessões. Então, é muito comum que a gente faça uma pausa na oração para colocar o aposto, para que a gente pare um pouquinho a linha de raciocínio e explique o que a gente acabou de dizer. Vamos aos exemplos. Aquele escritor, exímio romancista, deixara uma obra inacabada. Exímio romancista é um aposto que eu coloquei para colocar uma informação a mais sobre o escritor. Então, aqui ele está sendo destacado por uma pausa, e essa pausa está sendo indicada por vírgulas. Quero preparar 2 sobremesas. 2 pontos. Pudim e manjar. Aqui a pausa está sendo indicada pelos 2 pontos. Geralmente a gente usa os 2 pontos para colocar apostos que caracterizam enumerações. Então, pudim e manjar está explicando quais são as 2 sobremesas que serão preparadas. E aí eu enumerei essas 2 sobremesas depois dos 2 pontos. Jamais abra mão de uma coisa. Tá, que coisa é essa? De sua liberdade de expressão. Percebam que aqui eu poderia ter colocado 2 pontos, mas aqui o autor dessa frase preferiu colocar um travessão. Esse tipo de construção é muito usado em textos filosóficos, científicos, em que alguém fala alguma coisa e reserva o final da oração para explicar melhor um termo que foi deixado aqui, precisando de uma explicação melhor, tá bom? Isso aqui também é um aposto, ele pode vir depois de travessão, não se espante se vir isso daqui em diante. Agora, se não há pausa entre o termo explicado e o aposto, não haverá sinal de pontuação. Isso aqui é muito comum cair em concurso e algumas pessoas se confundem. Preste atenção. Meu primo Alfredo mora na cidade de Juquitiba. Quem é o sujeito da oração? Quem é que mora na cidade de Juquitiba? Meu primo Alfredo. Legal, isso aqui tudo é o sujeito. Se eu te perguntar agora qual é o núcleo do sujeito, o núcleo do sujeito é a palavra primo ou é a palavra Alfredo? Então, o núcleo do sujeito aqui é a palavra primo. É o meu primo que mora na cidade de Juquitiba e o nome dele é Alfredo. Alfredo é aposto do substantivo primo. Isso aqui é uma construção muito frequente, em que nós temos uma palavra nuclear denominada em seguida por um substantivo próprio. Se eu dissesse Alfredo mora na cidade, aí Alfredo seria o sujeito e o núcleo do sujeito, mas o sujeito aqui é meu primo Alfredo. O núcleo do sujeito é primo e Alfredo é aposto desse substantivo. A mesma coisa acontece aqui, ó, mora na cidade de Juquitiba. Na cidade de Juquitiba é o meu adjunto adverbial de lugar. Cidade é a palavra nuclear desse adjunto adverbial de lugar. E Juquitiba é o nome da cidade. Isso aqui também é um aposto. Note o seguinte, que Alfredo e primo são a mesma coisa, né? A mesma pessoa. Cidade e Juquitiba também são a mesma coisa. Então, para que isso seja aposto disso, tem que ser o mesmo elemento. Essa dica você vai ver qual a utilidade dela daqui a pouco. Guarde com carinho. Outro exemplo. O autor Machado de Assis escreveu o belo romance Dom Casmurro. Novamente, temos o substantivo comum autor e temos o substantivo próprio Machado de Assis. Machado de Assis é o aposto do substantivo autor e o núcleo do sujeito é autor e não Machado de Assis. Escreveu o quê? O belo romance Dom Casmurro. O belo romance Dom Casmurro é o objeto direto da oração. O núcleo desse objeto direto é a palavra romance. Dom Casmurro é o nome do romance, então é aposto desse objeto direto, desse núcleo do objeto direto, tudo bem? Temos novamente um caso aqui de um substantivo comum sendo denominado, designado por um substantivo próprio. Outro substantivo comum sendo designado por um substantivo próprio. Note que romance e Dom Casmurro são a mesma coisa. Note que autor e Machado de Assis são a mesma coisa. Eu só tratei o ser de uma maneira comum e depois de uma maneira própria.
Aqui tratei o mesmo ser com substantivo comum e depois com substantivo próprio. Esse tipo de aposto não tem pausa, portanto, não tem sinal de pontuação, vírgula, por exemplo. Apostos, às vezes, referem-se a toda uma oração. Olha esse exemplo. O médico está demorando muito. Fato que me deixa nervoso. A palavra fato está resumindo e retomando toda a oração anterior. O médico está demorando muito. Fato que me deixa nervoso. Isso é um aposto da oração toda. Um aposto pode se referir a outro aposto. Olha lá. Inês de Castro, executada por ordem do rei, Dom Afonso IV, foi coroada rainha de Portugal após sua morte. Inês de Castro é o sujeito, ela foi coroada. Inês de Castro, executada por ordem do rei, isso aqui é um aposto de Inês de Castro. Que rei é esse? Dom Afonso IV. Esse aposto é um aposto de um elemento que está no aposto anterior, tudo bem? E aí temos o restante da oração. Foi coroada rainha de Portugal após sua morte. Perceba que de Portugal não é aposto do substantivo rainha, porque rainha é Inês de Castro e Portugal é um país, não são a mesma coisa. Por isso que quando nós temos um substantivo comum acompanhado do substantivo próprio, esse substantivo próprio só será aposto se for o mesmo ser que representa o substantivo comum. E aí tome um certo cuidado também com os apostos. Paris é a cidade das luzes, pois está sempre iluminada. Olha lá. Cidade das luzes. Cidade é um substantivo, das luzes está acompanhando esse substantivo. Só que perceba que as luzes não é a mesma coisa que a cidade, então isso aqui não é um aposto. Tudo bem? Cidade é um substantivo concreto, então das luzes é um adjunto adnominal, porque está caracterizando, acompanhando esse substantivo concreto. Agora, se eu disser a cidade de Paris é referência mundial em iluminação, opa, a cidade de Paris é o meu sujeito, cidade é o núcleo do sujeito, de Paris é o nome da cidade, e a cidade e Paris são a mesma coisa. Aí sim, de Paris é o aposto do substantivo cidade. Então, não confunda adjunto adnominal e aposto, tudo bem? Um exercício tranquilo para você resolver aí e sedimentar os conhecimentos que até aqui nós comentamos. Todas as sentenças a seguir possuem aposto, exceto a. Precisamos hoje discutir três coisas: promoção, férias e salário. B. O professor, meus colegas, está tentando nos ajudar. C. A pragmática, uma área da linguística, estuda as palavras no contexto da comunicação. E letra D. O estado de São Paulo é conhecido como Terra da Garoa. E aí? Qual é a sentença que não possui aposto? Vou te dar 5 segundos para pausar o vídeo e responder ao exercício. Então, qual é a alternativa, qual é a sentença que não possui aposto? Se você respondeu a B, parabéns, prestou atenção na aula, hein? Vamos ver onde estão os apostos das outras orações. Na letra A, precisamos discutir três coisas, 2 pontos, promoção, férias e salário. Promoção, férias e salário está enumerando quais são as três coisas que discutiremos. Então, isso aqui é um aposto. Legal? Na letra B, o professor, meus colegas, está tentando nos ajudar. Meus colegas não está explicando nada, acrescentando nenhuma informação sobre professor. Na verdade, meus colegas está sendo usado para chamar a atenção das pessoas com quem eu estou conversando. Isso não é aposto. Isso é uma outra coisa que nós vamos ver daqui a pouco. A pragmática, uma área da linguística, estuda as palavras no contexto da comunicação. Uma área da linguística é uma informação que eu coloquei entre vírgulas, acrescentando algo mais sobre o substantivo pragmática. Isso aqui é um aposto. E por último, o estado de São Paulo é conhecido como Terra da Garoa. Opa! Estado é o núcleo do sujeito, São Paulo é o nome desse substantivo. Então, nós temos aqui
Estado e São Paulo representando o mesmo ser, só que aqui ele está sendo colocado de uma maneira genérica e aqui eu estou usando o nome próprio do estado, ou seja, de São Paulo é o aposto do substantivo estado, que é o nosso núcleo do sujeito. Tudo bem? E aí, por último, nós vamos falar do vocativo. Vocativo é o termo usado para chamar ou interpelar um ser. Interpelar significa chamar alguém, chamar a atenção de alguém para que ela preste atenção ao que estamos falando, ok? Perceba, nobre estudante, persista em seus esforços. Desculpe. Nobre estudante, persista e seus esforços serão recompensados. É como se eu estivesse chamando a atenção do nobre estudante, invocando a atenção do nobre estudante nessa oração. Então, isso aqui é um vocativo. E aí, por que o vocativo está virgulado, né? Olha lá. Ó vida cruel, não me negues a felicidade. Ó vida cruel é como se eu estivesse conversando com a vida, né, de uma maneira figurada. Então, isso aqui é um vocativo também. E o ó do vocativo é sempre assim, tá? Com acento sem o H. O respeito, meus amigos, é a base do bom relacionamento. Quem é a base de um bom relacionamento? É o respeito. Ele é a base de um bom relacionamento. Meus amigos aqui foi usado para interpelar alguém, para chamar a atenção de alguém para o que está sendo dito. Então isso aqui é um vocativo. E aí você percebeu que o vocativo está sempre virgulado? Olha só, ele está sempre separado do resto da oração. Por que isso? É porque o vocativo não faz parte da oração. O vocativo ele é um termo que ele não faz parte da oração. Por isso, na escrita, ele é sempre separado por vírgula ou por vírgulas. Aqui ele está separado por duas vírgulas porque ele está intercalado na oração. E nos outros dois exemplos, ele é separado por uma vírgula porque ele já é usado como o primeiro elemento aqui da minha fala. Mas ele nunca faz parte da oração. Por isso que ele está sempre separado por vírgulas. E você, caro leitor, já entendeu a ideia principal deste texto? Olha lá. Quem seria o sujeito do verbo entender? Quem já entendeu a ideia principal deste texto? É o caro leitor? Não, não é o caro leitor. É o você. Você já entendeu a ideia principal deste texto? Caro leitor foi usado para chamar a atenção da pessoa que está lendo a oração. Por isso ele é um vocativo. E como o vocativo nunca faz parte da oração, ele foi colocado aqui entre vírgulas. Nunca se esqueça disso, hein? Vocativo é usado para chamar, ele sempre vai estar virgulado, porque ele nunca faz parte da oração. Tudo bem? E aí nós temos um exercício tranquilo que eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Vou te dar 5 segundos para ler o enunciado, pausar o vídeo e tentar responder corretamente o exercício. Vamos lá então. Vamos ler agora o enunciado. Considerando a oração, Pedro, tu és pedra, é correto afirmar o seguinte. Letra A. O sujeito da oração é o substantivo Pedro. Letra B. A palavra pedra é objeto direto. Letra C. O sujeito da oração é representado por um pronome pessoal do caso reto. E letra D. O verbo é transitivo, pois precisa de complemento para ter significação completa. E aí, qual alternativa você respondeu? Se você assinalou a alternativa C, parabéns! O sujeito da oração é representado por um pronome pessoal do caso reto. Vamos ver por que as outras alternativas estão erradas. A A está errada porque Pedro não é o sujeito da oração. Pedro é vocativo. Olha lá, Pedro, tu és pedra. Olha ele separado por vírgula aqui, dando a entender que eu estou chamando alguém pelo nome. Pedro é vocativo, e o vocativo nunca faz parte da oração. Então, Pedro não pode ser o sujeito. Tudo bem? E ele é vocativo porque está sendo usado para chamar, para interpelar alguém. Na letra B, pedra não é objeto direto. Pedra é predicativo do sujeito. Olha lá. Tu és pedra. Pedra é uma característica do sujeito tu,
Lembrando que Pedro não é sujeito, Pedro é vocativo, né? Então o sujeito aqui é tu. Aqui nós temos o verbo ser, que é um verbo de ligação, e temos um predicativo do sujeito, que é uma característica do sujeito expressa no predicado. A letra C está correta. O sujeito da oração é o pronome tu. Tu és Pedro. Pedro aqui é só o vocativo. O sujeito é tu. E a letra D está errada porque o verbo ser ele não é verbo transitivo. Ele é um verbo de ligação. Ele está ligando o sujeito tu ao predicativo do sujeito Pedro. Então isso aqui não é um verbo transitivo. Você já sabia disso, tenho certeza. Mas, se precisar fazer uma revisão, volte às nossas aulas anteriores, pois o material está ali para te ajudar a fazer análise sintática tranquilamente, em provas, concursos, etc. Beleza? Chegamos então ao final da nossa aula, hein? Na aula de hoje, nós estudamos os termos acessórios da oração, que são termos com funções secundárias nas orações. Os termos acessórios que estudamos foram os adjuntos adnominais, os adjuntos adverbiais e os apostos. Os adjuntos adnominais são aqueles que caracterizam ou determinam os substantivos. Podem ser expressos por artigos, adjetivos, numerais e pronomes. Os adjuntos adverbiais são aqueles expressos pelos advérbios e locuções adverbiais, acrescentando ideias circunstanciais de tempo, de lugar, de modo, etc., ou aos verbos, ou aos adjetivos, ou aos outros advérbios. E por fim, vimos os apostos, que são termos que explicam, esclarecem, desenvolvem ou resumem outros termos da oração. Podemos dizer que os apostos são sempre termos explicativos. Tudo bem? Por último, nós estudamos os vocativos, que são termos usados para chamar um ser. E nós vimos que os vocativos são sempre separados por vírgula porque eles não fazem parte da oração. Eles são apenas usados para interpelar, chamar a atenção de um ser a quem se dirige. Tudo bem? Espero que você tenha aí aproveitado bem as nossas aulas, porque no próximo vídeo nós faremos uma revisão de toda a análise sintática do período simples. E essa revisão da análise sintática do período simples vai ser muito importante para quando a gente começar a fazer a análise sintática do período composto, no qual estudaremos aí as orações coordenadas, as orações subordinadas e os períodos mistos. Se você está gostando do nosso trabalho, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para continuar acompanhando as aulas. Então espero que você esteja aí realmente aproveitando esse nosso esforço, esse nosso material produzido, e espero também contar com a sua participação, com seus comentários na nossa próxima aula. Então, forte abraço, bons estudos e até a próxima!